este pelourinho aqui representa a chegada dos portugueses aqui em Fortaleza em 1604. É o pelourinho chamado Marco Zero, que representa 400 anos da história de Fortaleza e dos portugueses que chegaram aqui, mas ele não existe mais hoje em dia. Mas aqui é considerado o Marco Zero, o local onde os portugueses chegaram aqui em Fortaleza em 1604, há 400 anos atrás. Nem sempre que é bom estar à beira-mar. Hoje estamos na Barra de Ceará, exatamente o lugar onde os portugueses chegaram 100 anos depois de terem descoberto o Brasil. E é exatamente aqui também que o Rui decidiu morar. Não, eu escolhi morar aqui por causa que a minha esposa, a família dela é praticamente toda daqui. Não aqui neste local, mas aqui perto. E como também é perto da praia, é uma localização boa, e a gente comprou a nossa casa aqui e decidimos vir viver aqui nesta região aqui da Barra de Ceará, que curiosamente foi por onde os portugueses começaram e conheceram Fortaleza. No século XVII, em uma terra onde as águas do mar se encontram com o frescor dos rios, duas culturas estavam prestes a se cruzar. Era a época das grandes navegações, quando os portugueses dominavam os mares e desbravavam novas terras. Foi nesse cenário que o jovem Martim Soares Moreno chegou ao Brasil, mais precisamente na região que viria a se chamar Fortaleza. O jovem guerreiro português jamais poderia imaginar que sua vida tomaria um rumo inesperado. Enviado ao Brasil com a missão de consolidar o domínio português nas terras ainda inexploradas do Ceará, ele chegava determinado a cumprir o dever de expandir o império. Contudo, o que ele não sabia era que o maior desafio que enfrentaria não seria nas batalhas travadas contra os nativos, mas sim na luta silenciosa de seu próprio coração. Ao se deparar com a força arrebatadora de um amor proibido, Martim se veria dividido entre a lealdade à coroa portuguesa e os sentimentos por uma mulher que representava tudo o que ele fora ensinado a combater. Iracema, a filha do chefe da tribo dos Potiguaras, era uma jovem de rara beleza e força inigualável, conhecida entre seu povo como a Virgem dos Lábios de Mel. Seu rosto, moldado com a delicadeza da natureza, trazia um semblante misterioso e encantador, como se nela estivesse refletida a própria essência da floresta. Seus lábios, de um tom rubro como o pôr do sol, eram tão doces quanto o mel das abelhas selvagens, um símbolo de encanto e magia que fascinava aqueles que se aproximavam dela. Seus olhos, profundos e serenos, guardavam o brilho do céu do sertão, límpidos e vastos, como se trouxessem consigo a sabedoria de tempos imemoriais. Havia neles uma intensidade quase sobrenatural, capaz de prender olhares e despertar o respeito daqueles que, como ela, entendiam o valor dos mistérios da terra. Iracema carregava consigo o conhecimento transmitido de geração em geração, os ensinamentos dos antigos que sussurravam segredos em cada canto da mata e na música do vento. Movia-se entre as árvores como uma extensão da própria floresta, seus passos leves e ágeis mal deixavam marcas no solo, e seu ouvido atento era capaz de captar o som das folhas e o canto das aves. Ela conhecia o poder das plantas, as ervas que curavam e as flores que emitiam perfumes sagrados. As histórias de sua linhagem ecoavam nas noites estreladas, quando a lua iluminava as danças e cânticos de seu povo. Iracema era, assim, uma guardiã da terra e da cultura potiguara, uma jovem cuja beleza e força transcendiam a juventude e a moldavam como a verdadeira alma de sua gente. E foi em uma tarde silenciosa, quando os últimos raios de sol atravessavam as árvores altas da floresta, que Martim teve seu primeiro encontro com Iracema. Ele caminhava nas margens do rio Ceará, guiado pela sede e pelo cansaço da jornada, e pela curiosidade que fazia observar cada detalhe daquela terra nova e misteriosa. De repente, ele a viu. Como uma visão que brotava da própria floresta, Iracema surgiu entre as árvores, movendo-se com uma graça silenciosa. A princípio, Martim pensou que estava diante de um espírito da mata, uma figura etérea que desapareceria a qualquer instante. Mas ela permaneceu, com os pés descalços tocando suavemente o chão, seus olhos escuros fitando com uma curiosidade contida e um olhar enigmático. Iracema o observava de longe, a expressão serena, mas atenta. Ela notou a armadura e as armas que ele carregava, símbolos de um mundo desconhecido, distante do seu, mas também percebeu em Martim algo além da figura do guerreiro. Seus lábios, doces como mel,
desenharam um leve sorriso enquanto ela estudava aquele homem que, sem saber, tinha invadido as terras e o coração dela. Apesar da barreira da língua e das diferenças culturais, algo misterioso os uniu. Martim, com seu olhar determinado, e Iracema, com sua sabedoria ancestral, sentiram uma conexão inexplicável. O amor deles, ainda que silencioso, nasceu ali, como as águas do rio Ceará que se encontram com o mar. Mas esse amor seria desafiador, marcado pela distância, pela guerra e pelos deveres de Martim. Mais do que uma união de corações, era um amor proibido, que desafiava as leis da guerra, da cultura e da tradição. Iracema sabia que seu povo não veria com bons olhos esse romance com o inimigo. Martim, por sua vez, carregava a responsabilidade de obedecer à coroa portuguesa, que via os nativos como obstáculo ao avanço colonial. Iracema, que renunciou à sua vida na tribo e se entregou totalmente ao amor por Martim, passa a sofrer as consequências de sua escolha. Ela se afasta de seu povo e de sua própria essência, dedicando-se inteiramente à vida com Martim. Desse amor, nasce um filho, Moacir, cujo nome em tupi significa filho da dor. A chegada de Moacir representa a união dos dois mundos, mas também simboliza o sacrifício de Iracema, que, enfraquecida e distante de suas raízes, vai perdendo a força. Quando Martim recebe o chamado do rei para retornar a Portugal, ele sente o peso da decisão. Apesar de seu amor profundo por Iracema e do vínculo que haviam construído, o dever o chama, e ele não pode ignorar a ordem da coroa. O momento da despedida é marcado por uma dor silenciosa, uma dor que ambos parecem entender sem precisar de palavras. Iracema, com o filho nos braços, observa o homem que ama partir, sabendo que talvez aquela seja a última vez que verá seu amado. Martim parte com a promessa de retornar, mas o tempo passa, e a solidão começa a envolver Iracema. Longe de seu povo e sem o conforto de Martim, ela se torna cada vez mais frágil, consumida pela saudade e pela sensação de perda. A força que sempre a caracterizou parece dissipar-se lentamente, como uma chama que se apaga com o vento. Moacir, o filho dos dois, cresce sob o olhar melancólico de sua mãe, que, apesar de toda a dor, cuida dele com carinho e o amor de uma mãe que vê em seu filho o último laço com o homem que ama. Com o passar do tempo, Iracema sente seu corpo e seu espírito enfraquecerem. As forças da natureza que um dia tanto a encheram de vida agora parecem chamá-la de volta. Ela adoece, e a saudade de Martim torna-se uma ferida invisível, uma dor que a consome por dentro. Iracema parte deste mundo silenciosamente, deixando Moacir como legado e como prova de um amor que transcendeu todas as barreiras. Após a saída temporária dos portugueses de Fortaleza, o Forte de São Sebastião, localizado estrategicamente próximo ao litoral, tornou-se um alvo vulnerável. Os holandeses, já experientes na expansão de seus domínios no Brasil, aproveitaram a oportunidade. Com uma ofensiva bem planejada, desembarcaram com força militar e rapidamente assumiram o controle do forte, renomeando para Forte Schonenbosch. A tomada foi um marco estratégico para os invasores, consolidando sua presença na região e inaugurando um período de domínio holandês. A bandeira laranja hasteada no forte simbolizava não apenas a mudança de poder, mas também a luta contínua entre as potências europeias pelo controle das riquezas e terras do Novo Mundo. Tomando conta do sucedido, o rei de Portugal ordena a Martim que regresse. Após meses de batalhas árduas e estratégias cuidadosamente traçadas, Martim regressou à fortaleza liderando um contingente de guerreiros portugueses determinados a retomar o controle do forte Schonenbosch. As marcas das lutas estavam estampadas em seu semblante e em sua capa carmesim. Com o amanhecer, os portugueses lançaram seu ataque final, surpreendendo os holandeses em uma ofensiva poderosa. Os gritos de batalha ecoaram pela costa, mas a experiência de Martim e a determinação de seus homens prevaleceram. Ao romper os portões do forte, a bandeira laranja dos holandeses foi arrancada e substituída pela cruz da coroa portuguesa. O forte foi rebatizado como Forte de Nossa Senhora da Assunção, simbolizando o retorno da soberania portuguesa. Enquanto Martim contemplava o horizonte a partir das muralhas do forte, sua mente vagava, recordando Iracema e a conexão espiritual que sempre sentirá com aquelas terras. Ele sabia que sua vitória não era apenas militar, mas também um reencontro com suas próprias raízes em Fortaleza. Ao regressar à sua casa, onde vivia com Iracema, encontra apenas as memórias daquele amor e o filho que Iracema deixou para ele. Tomado por uma tristeza profunda, ele compreende o sacrifício que Iracema fez por ele, e a lembrança dela permanece em seu coração, como um eco suave de uma história que o tempo jamais apagará. O amor de Martim e Iracema tornou-se a história que funda a cidade de Fortaleza. Uma cidade que nasceu das águas, das culturas e das lendas de um tempo distante. Se você se apaixonou por essa história tanto quanto nós, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe essa jornada de amor e história, e até o próximo vídeo sobre este lugar incrível que é o Destino Ceará.